Olá, seja bem-vindo. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo. A seca que atinge a região da Amazônia é a quarta pior desse século. Além dos problemas já visíveis, danos irreparáveis serão causados a longo prazo, principalmente a resistência do bioma. O período de seca encontra a floresta já desmatada e deixa o ambiente mais propenso ao fogo, além de diminuir o processo de evapotranspiração, responsável por quase 50% da água sobre a Amazônia. Reduz as chuvas que se deslocariam para outros pontos e fragilizam ainda mais o bioma. As mudanças climáticas também trazem um novo período, com novos incêndios devido à alteração da pluviosidade e a recomposição da vegetação é afetada, o que também prejudica a resistência do bioma. Por esse motivo, os efeitos da atual falta de chuvas na região, impulsionados pelo fenômeno El Niño, ainda vão permanecer na floresta amazônica por muito tempo. Nos últimos dias, o Rio Negro chegou à marca de 13,49 metros em Manaus. Esse é o nível mais baixo em 121 anos, desde que o monitoramento começou a ser feito. A floresta amazônica recicla a umidade que vem do oceano e produz até 50% das suas próprias chuvas. Por esse motivo, todo o bioma está interligado nesse sistema, que significa que os danos numa região se espalham para áreas vizinhas. Segundo a pesquisa, esse sistema será fortemente afetado por secas mais frequentes, conforme as previsões de tendências do aquecimento global, que já alteram a forma, a precipitação e os padrões e a duração da estação seca. A estimativa da pesquisa é que os danos globais causados por um evento extremo como o atual possam aumentar em até um terço. Antes da seca deste ano, o bioma e seus moradores foram atingidos pelas secas de 2005, 2010, 2015 e 2016. Em 2020, a região sul da floresta também sofreu com os efeitos da falta de chuva, assim como o Pantanal. Assim, o que se vê neste ano na floresta não pode ser diferente do que os anos anteriores. Dessa forma, as notícias sobre queimadas e recordes sucessivos de desmatamento que explodiram e se acumularam nos últimos anos também fazem parte do mesmo roteiro de acontecimentos. Em razão da seca, o diretor-geral da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, Sérgio Mendes, afirmou que exportadores de grãos que veem algum risco de atraso para seus embarques antes do previsto para os portos do norte do Brasil estão desviando algumas cargas para terminais do sul e sudeste, especialmente para Santos, em São Paulo, principal canal de escoamento de soja e milho no país. Porém, Mendes afirmou que a seca nos rios amazônicos, que tem limitado os volumes transportados até os portos de exportação do Arco Norte, não impactarão as exportações brasileiras este ano. E um estudo demonstrou um dado preocupante sobre a cobertura de saúde no Brasil. Nele foi exposto que o estado do Rio de Janeiro tem a pior rede de atenção primária à saúde no país. A atenção primária à saúde do Brasil é a porta de entrada da população no sistema de saúde. Dessa forma, é muito importante para identificar doenças em estágios iniciais, permitir o acompanhamento de doenças crônicas, resolver problemas para que não cheguem à média e alta complexidade. E por isso, os dados são tão preocupantes. Para realizar o estudo, foram usados números precisos da saúde em 2021. Dessa forma, foram utilizados 3 indicadores: a cobertura da população pelos serviços da APS, a cobertura vacinal contra a poliomielite e o percentual de pré-natal adequado. Com base no novo levantamento do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, foi possível montar uma lista completa de cobertura da rede pública de saúde nacional.
A lista mostrou que o estado do Rio de Janeiro tem a pior cobertura da rede de atenção primária à saúde do Brasil, alcançando apenas 57,2% da população fluminense. Além dele, nas posições anteriores estão o estado de São Paulo e o Distrito Federal, ambos alcançando 63,2% da população. Já no topo da lista de acessos à atenção primária, aparecem principalmente os estados do Tocantins, com 96,9%, a Paraíba, com 97,5% e, encabeçando a lista, o estado do Piauí, com um alcance incrível de 99,9% da população. Vale lembrar que a atenção primária à saúde é uma forma altamente eficaz e eficiente de agir sobre as principais causas de problemas de saúde e riscos ao bem-estar, bem como de lidar com os desafios emergentes que ameaçam a saúde e o bem-estar no futuro. Além de ser a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde, devendo se orientar pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, da humanização e, principalmente, da equidade à saúde. Mais de 10% dos brasileiros diagnosticados com pressão alta suspendem o tratamento quando melhora o estado clínico. Entre os jovens de 18 a 24 anos, a situação só piora. Quase metade não toma remédio e abusa do sal na comida. Os dados da Covitel, com o apoio da Humane, Associação Sem Fins Lucrativos na área de saúde pública, monitoraram o cenário de doenças crônicas antes e depois da pandemia de Covid e ocorrem em um momento em que especialistas apontam sinais de alerta para um aumento no diagnóstico entre adultos jovens. Foram ouvidos 9.000 adultos brasileiros de capitais e cidades do interior das 5 regiões do país, por telefone fixo e celular, entre janeiro e abril de 2023. A prevalência da doença é maior entre idosos, para os quais o índice chega a 62,5%. Já entre as faixas etárias mais jovens, até 34 anos, o percentual varia de 8,2% a 10,1%. Para especialistas, a estimativa é que o total na prática seja ainda maior, já que muitos não sabem que têm a doença. O grupo faz alertas para a piora em fatores de riscos que, atrelados ao histórico familiar, podem levar à hipertensão, como o avanço da obesidade no país, sedentarismo e consumo excessivo de sal, entre outros hábitos. Atualmente, diretrizes brasileiras orientam que a pressão arterial seja medida em toda avaliação por médicos de qualquer especialidade e por todos os profissionais de saúde capacitados. Dados do programa Previne Brasil, do Ministério da Saúde, levantados pela plataforma Impulso Gov, mostraram que 80% dos municípios não cumprem a meta de aferir a pressão em consultas na atenção básica. E para proteger crianças e adolescentes na internet, o Ministério da Justiça e Segurança Pública disponibilizou uma nova página com orientações sobre ferramentas tecnológicas e dispositivos legais. A proposta do De Boa na Rede é informar passo a passo como pais e responsáveis podem administrar o uso de plataformas como o Google, TikTok, YouTube e até mesmo o Facebook. A página, que é como uma espécie de biblioteca virtual e tem formato de um guia, traz dicas de como proteger a privacidade e a segurança do público infantil em jogos online, ativando parâmetros como a seleção da faixa etária adequada e os controles dos níveis de interação e de troca de mensagens, assim como a quantidade de tempo gasto jogando. O conteúdo do site De Boa na Rede foi produzido em conjunto com órgãos públicos e algumas das maiores empresas globais de tecnologia, responsáveis pelas redes sociais mais populares atualmente. Tem ainda um espaço destinado às orientações sobre as formas de denunciar abusos ou práticas ilícitas que possam acontecer, um campo com orientações sobre como conversar sobre os potenciais perigos do ambiente virtual e uma área que permite aos interessados fazer suas denúncias às empresas responsáveis por mediar o conteúdo veiculado ou, em caso mais grave,
ir a uma delegacia especializada em crimes cibernéticos. No mundo, crianças e adolescentes com acesso à rede mundial de computadores estão expostos a todo tipo de prática ilícita. Para o Ministério da Justiça de São Paulo, a ideia do site é reunir todas as ferramentas de controle parental que já existem nessas redes sociais, jogos e serviços de streaming, para pais e responsáveis poderem fazer o controle, pois muitos deles desconhecem o que está acontecendo em suas casas. O Ministério também quer reforçar a necessidade de esclarecer as pessoas sobre como identificar o que é um crime digital, já que, às vezes, as pessoas acham que o que acontece online não é tão grave, mas o que acontece hoje é, e muito. Estamos tendo crimes gravíssimos que interferem na vida real, na saúde e na segurança das crianças, com efeitos enormes. E por isso, é preciso entender que o que acontece online tem impacto na vida das pessoas. De 2022 para 2023, o número de operações da Polícia Federal contra crimes cibernéticos, cujas vítimas eram crianças ou adolescentes, passou de 369 para 627, um aumento da ordem de 70%. Como resultado, só os policiais federais já prenderam este ano 291 pessoas, contra 199 detenções realizadas no ano passado. E nós vamos para o intervalo e no próximo bloco você vai ver Vovó Radical, uma sul-mato-grossense de quase 80 anos, se aventurou em um salto de paraquedas. Nós voltamos já. Estamos de volta, vamos conferir as principais notícias do Brasil e do mundo. Os preços dos alimentos nos supermercados de São Paulo caíram em setembro. No ano, o setor registrou a segunda maior queda dos últimos 15 anos. O índice de preços dos supermercados registrou deflação de 0,85% em setembro, de acordo com dados revelados pela Associação Paulista de Supermercados, em parceria com a FIPE. O resultado consolida a tendência de queda pelo quarto mês seguido, acumulando deflação de 1,36% no ano, o segundo menor resultado dos últimos 15 anos, superado apenas por 2017, quando registrou deflação de 2,58%. As categorias que registraram as principais quedas no mês foram os produtos in natura e produtos semi-elaborados. Também tiveram queda os artigos de limpeza, produtos industrializados e artigos de higiene e beleza. Entre os semi-elaborados, que tiveram queda de 1,82% em setembro, os destaques vão para a redução nos preços do leite, da carne bovina e dos pescados. No acumulado em 12 meses, a inflação nos supermercados de São Paulo desacelerou de 1,62% em agosto para 0,72% em setembro. Os destaques na comparação são os alimentos e os produtos semi-elaborados. E o Banco Central apresentou uma proposta para limitar em 12 parcelas as compras feitas sem juros no cartão de crédito. Este pode ser o ponto de partida para a redução dos juros do rotativo, que hoje estão em 445,7% ao ano. A ideia foi apresentada pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em reunião com entidades representantes de instituições financeiras e do comércio, em busca de um acordo entre os setores. Na proposta, uma limitação do parcelado sem juros a 12 meses, com possível criação de uma tarifa adicional, seria um caminho para reduzir o risco de inadimplência. A medida poderia afetar setores como os de materiais de construção e eletrodomésticos, que oferecem parcelamentos mais longos sem incidência de juros. O Congresso aprovou nesse mês uma lei que estabeleceu 90 dias para que o Conselho Monetário Nacional defina um limite para os juros do rotativo do cartão, que atualmente é de 445,7% ao ano. Caso não seja encontrada uma solução no prazo, a lei define que a taxa do rotativo não poderá exceder o valor original da dívida.
Muita gente tem um amor imensurável pelos bichinhos de estimação, principalmente os cães e os gatos. Mas eles podem transmitir uma doença que está cada vez mais descontrolada no Brasil. Seja pequeno, grande, peludo ou até mesmo sem pelo, os animais de estimação têm uma função importante em diversas famílias do Brasil, por serem, em grande parte, companheiros de crianças e até mesmo de idosos. Mas você já ouviu falar em uma doença passada por eles, chamada de esporotricose? Essa doença é uma micose que provoca lesões na pele causadas por fungos. Com o nome científico de Esporotrix brasiliensis, a enfermidade ocorre principalmente em gatos. Os bichanos carregam o fungo nas garras, na saliva e no sangue. Deles é passada ao cão e até mesmo aos humanos. Em solo brasileiro, 90% dos casos a transmissão é feita pelo felino. Mas quais são os sinais da doença? A ferida na pele é a principal queixa que o tutor leva ao veterinário. No início da manifestação clínica, as lesões causadas por esporotricose podem ser confundidas com qualquer outro ferimento, comuns em gato e geralmente provocados por brigas. O diagnóstico é feito com base na citologia, cultura micológica e alguns exames moleculares. Na maioria dos casos, essa doença não é um perigo de vida para os humanos. Em nós, a esporotricose é benigna, mas pessoas imunodeprimidas merecem atenção, porque nelas há a possibilidade de evolução para formas mais graves, como no caso de pacientes de câncer e idosos com sistema imune comprometido. Além disso, o Ministério da Saúde fornece o tratamento para seres humanos. O SUS também disponibiliza o medicamento itraconazol e formulações lipídicas de anfotericina B, que ajudam diretamente no tratamento de pessoas infectadas. Mas calma, existem formas de se evitar a doença e, principalmente, não comprometam a vida dos gatinhos. Isso porque as medidas primordiais para o controle da doença são castrar os animais para diminuir a necessidade de interação com outros gatos, impedir o acesso desses animais às ruas, tratar se estiverem infectados e, o principal, não abandone os animais de estimação. Só a idade não é um empecilho para realizar sonhos, mas é preciso coragem. Uma sul-mato-grossense de quase 80 anos se aventurou em um salto de paraquedas. Vamos ver. Se você acha que salto de paraquedas é coisa para jovem aventureiro, é porque você não conhece a dona Marlene, de 78 anos. Ela que está se preparando para realizar o seu primeiro salto de paraquedas aqui em Campo Grande. Meu sonho faz muitos anos que eu tenho ele. Então, mas eu não tinha condições de realizar, né? Mas como a minha neta me está patrocinando, eu falei, vou. Ela falou, Sara, vai mesmo? Eu falei, vou, pode deixar que eu vou. Se ela não vai correr, eu falei, eu não sou mulher de correr de compromisso que eu faço. Nossa vovó aventureira trava uma luta contra a depressão. Ela garante que a adrenalina, antes mesmo do salto, já está lhe fazendo bem. Estou realizando um sonho, eu fico mais feliz, né? Então, se eu não realizasse, eu ia ficar mais depressiva dentro de casa. Agora não. Estou feliz hoje, graças a Deus. Hoje não me deu crise nenhuma. Eu tenho uma crise de ansiedade, de choro, mas estou bem. Hoje estou bem, estou tranquila. A família sempre motivou Dona Marlene em suas decisões. E agora não foi diferente. É o que confirma uma das netas. Como tem uns 2 meses que ela está em depressão e assim bem chorona demais, e novamente ela tocou no assunto de saltar, que era um sonho dela, que ela nem que fosse a última coisa que ela
fizesse, que ela queria. E aí a gente conversou, eu tenho um amigo que é paraquedista. Falei, então você ajeita para mim que a gente vai realizar esse sonho dela. E aí comunicamos os primos, os filhos, todo mundo ficou de acordo e deu super certo. Ellen faz questão de nos contar a satisfação de participar desse momento tão especial e único para a avó. Uma sessão incrível, eu não sei nem assim como descrever a coragem e a determinação dela. Não passava pela cabeça da gente nunca que minha avó ia pular de paraquedas, né? Ela vem sempre falando desse sonho, a gente sempre foi levando na brincadeira, tipo assim, não acreditava mesmo. Aí ela passou por momentos difíceis esse ano, mas assim, a gente conseguiu, pegou esse sonho e agarrou para ter uma superação para ela, uma força para ela. Antes de entrar no avião, o instrutor repassa algumas orientações importantes para um salto seguro. E Dona Marlene estava atenta para nada sair errado. O avião vai estar voando, a gente tem uma porta que é própria para saída de paraquedismo. A porta vai ser aberta e vocês vão sair. Quando vocês saírem, vocês vão apoiar o corpo todo nesse vento de 100, 120 km por hora. E chegou o momento tão esperado, é hora de entrar no avião e levantar voo. A Dona Marlene já está toda equipada, preparada com o instrutor, o Paulo Assis. Vai ser tranquilo ali esse salto? Bom, o salto de paraquedas é sempre uma alegria, sempre uma tranquilidade. Vai ser uma alegria a mais, uma emoção especial para a Marlene e para a gente que está levando ela para se brincar com a gente, né? Está preparada? Estou preparada. Vai mesmo? Vou, se Deus quiser. Eu não desisto muito fácil, não. Bom salto para a senhora. Obrigada, tá? Muito obrigada. Depois de alguns minutos e um salto de cerca de 4.000 metros, lá vem ela, nossa vovó radical, cheia de disposição, muito contente por estar realizando um sonho. Eu me senti feliz, tranquila, agradecendo sempre a Deus, que eu estava fazendo o que eu mais queria fazer. Então, estou feliz. Isso aí é viver? É viver, é aproveitar a vida, né? Parabéns, estamos Obrigado. vivendo demais juntos. Demais, graças Obrigado, a Marlene. Deus. Obrigado, senhor, tá? Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.